Então hoje a nossa live é sobre cistite intersticial. Qual o papel da fisioterapia pélvica nesses casos? Então, muitas de vocês aqui nunca nem atenderam, nem avaliaram uma paciente com essa condição. Eu, em todo o tempo de atendimento, eu atendi 4 pacientes com essa condição. A gente vai ver que a prevalência dela é baixa, mas pode aparecer no seu consultório. Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje, para a gente poder discutir sobre esse tema, para a gente falar sobre o papel da físio. Não tem muitos estudos ainda na área, tem estudos falando aí um conjunto com a dor pélvica crônica, que elas se relacionam, a gente já vai falar sobre isso também, mas sobre a cistite intersticial não tem muita literatura. Amanhã eu vou disponibilizar para vocês um artigo falando sobre essa condição, onde ele fala das principais formas de tratamento para vocês também poderem ler. Então, a gente vai começar falando sobre o que é a cistite intersticial. Quando vocês forem procurar na literatura, vocês podem achar como cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa. Então, essas duas nomenclaturas a gente vai usar para essa condição. Ela é considerada também uma disfunção do assoalho pélvico e estima-se que aproximadamente 8 milhões de pessoas apresentem essa condição. E a prevalência conhecida, ela varia em torno de 0,01% a 2,3%, com aproximadamente 5 vezes mais afetando mulheres, tá? Então, a gente falou que ela é considerada como uma disfunção do assoalho pélvico, então a gente vai comentar sobre isso, porque ela gera um impacto grande em toda essa região, então a gente vai também atuar nesse impacto em musculatura de assoalho pélvico, em uma postura ali antálgica, em uma alteração de função da musculatura de assoalho pélvico, pontos de dor, pontos de tensão, tudo isso a gente vai atuar nessa condição. E olha só, agora anota a definição da síndrome da bexiga dolorosa ou da cistite intersticial. Então, ela é definida como a queixa de dor suprapúbica ou dor retropúbica, pressão ou desconforto relacionado à bexiga e geralmente aumentando quando está na fase de enchimento da mesma. Então, quanto mais a bexiga vai enchendo, mais essa paciente sente dor. Pode persistir ou ser aliviada após a micção e pode piorar quando a paciente fica muito tempo na mesma posição ou após uma atividade física vigorosa. Das pacientes que eu atendi, a maioria delas trabalhava sentada. E a partir do meio-dia, ali, a partir do meio da tarde, essa paciente, ela começava com um quadro de muita dor embaixo do ventre. E essa dor, ela começou só quando a bexiga estava em fase de enchimento. No entanto, a dor, ela pode se perpetuar, né? O aumento de tensão ali, ele pode provocar mais dor. Então, essa paciente que tinha dor só quando a bexiga enchia, começou a ter dor ao longo do dia inteiro. Então, entrava um pouco de urina ali naquela bexiga e a paciente já relatava dor. E uma dor ali na região de baixo ventre, uma dor que pode se confundir até com uma cólica na região. E é uma dor que pode gerar também desconforto no momento da micção, contrações ali da musculatura de assoalho pélvico no momento da micção, para evitar esse desconforto. E ela é acompanhada por pelo menos um outro sintoma adicional, como aumento da urgência miccional, e aqui, em muitos casos, ela pode ser confundida com uma cistite, né, com uma infecção urinária. Então, a paciente está ali com um quadro de infecção urinária de repetição, começa a tomar antibiótico, não resolve,
No entanto, quando se vai investigar, ela está ali com uma cistite intersticial. Então, urgência miccional, aumento da frequência urinária diária. Como que a gente avalia isso? Através do diário miccional. Então, a gente vai monitorar essa evolução do quadro da paciente através também dessa ferramenta de avaliação. Então, essa paciente ela pode ter aumento dessa frequência miccional durante o dia e durante a noite também. E esse aumento da frequência pode estar relacionado também com o aumento de dor. Então, a paciente começou a sentir dor com enchimento vesical, ela passa em mais vezes ao banheiro para evitar aquele desconforto. Então, como se fosse uma micção preventiva para que não piore aquele quadro de dor. E essa paciente, ela tem que ter também a exclusão de outras alterações que podem causar sintomas semelhantes, como uma infecção urinária, como alguma alteração ali na bexiga, na uretra. Então, isso é investigado. Mas ela tem que apresentar a dor e mais um desses sintomas que eu falei, de urgência e aumento da frequência urinária diária ou noturna. E a origem dessa condição, ela é multifatorial. E se acredita que vários mecanismos eles podem contribuir para o surgimento dela, o que vai dificultar aí um diagnóstico adequado. Tem pacientes que levam muito tempo para receber um diagnóstico e para receber também um tratamento adequado. Porque não é só ficar ali procurando, pulando de profissional em profissional. Essa paciente ela não vai ter um acolhimento, ela não vai ter um tratamento ali adequado. Desculpa. E eu falei para vocês que na literatura a gente tem poucos estudos sobre a cistite intersticial. Porém, existem alguns artigos já trazendo sobre a dor pélvica crônica junto da cistite intersticial. Então, ela pode coexistir nessas pacientes. Então, em pacientes com dor pélvica crônica, com síndrome do intestino irritável, com vulvodínia, com endometriose, fibromialgia, síndrome de fadiga crônica, bexiga hiperativa, obstrução da saída da bexiga, câncer de bexiga, alergias e vários outros distúrbios. Muitas dessas pacientes aqui que eu falei para vocês, a gente tem mais frequência ali no consultório. Então, aquela paciente, às vezes, que está com uma difícil resolução, está sentindo muita dor, muita urgência, a gente tem que investigar junto aí do urologista, do ginecologista, para a gente verificar se não tem essa questão em conjunto aí com a paciente. E além disso, além dessas condições em conjunto, esse quadro ele pode aumentar o risco ou promover o aparecimento de outras doenças, como a depressão. Então, a paciente ali com uma dor crônica, ela pode desenvolver um quadro de ansiedade, de depressão, um quadro de enxaqueca, qualidade do sono reduzida, ataques de pânico, disfunção sexual. Imagina, a paciente sente dor ali na região de baixo ventre. Vocês acham que ela vai ter desejo, que ela vai ter lubrificação adequada, que ela vai ter um bom relaxamento da musculatura de assoalho pélvico? Não vai. Então aqui a gente entra também com as disfunções sexuais. Além disso, cálculo urinário, infecção do trato urinário e até distúrbios da articulação temporomandibular em virtude da dor. Então, se eu tenho dor, eu me tensiono e a região da mandíbula, da região temporomandibular, também pode ser afetada. E falando sobre tratamento. Então, o tratamento da cistite intersticial é um tratamento multimodal. O que quer dizer isso? É um tratamento que não é só focado em uma área. É um tratamento que vai abranger várias áreas da qualidade de vida dessa paciente. E aqui a gente inclui fisioterapia pélvica, tratamento comportamental, e aqui inclui mudanças de hábitos de vida, dieta, a gente já vai falar mais sobre isso, e o tratamento medicamentoso.
Sobre modificações dos hábitos de vida, então aqui relaxamento adequado, se indica até a meditação, uso da acupuntura, o próprio momento ali da paciente, né, para ela tirar um momento para ela descansar, para ela não ficar muito tempo naquela posição que gera dor. Tudo isso é alteração, é modificação de hábitos que nós da fisioterapia pélvica podemos fazer. E não existe um manejo terapêutico adequado, não existe um protocolo aí, mas o que se indica é que a gente avalie a paciente e a gente utilize dessas técnicas que já têm evidência para o trabalho individualizado. E se indica também, assim como para todos os tratamentos, que a gente tenha uma reavaliação constante e verifique a resposta desse tratamento de acordo com cada paciente. Além disso, esses protocolos, eles podem ser oferecidos aí como medidas complementares. Então, a paciente está fazendo ali a terapia medicamentosa, mas esse profissional, ele também pode indicar a fisioterapia, também pode indicar outros profissionais para trazer melhor qualidade de vida para minha paciente. Alguma dúvida até agora? E na literatura, quais são as técnicas mais citadas? Então, eu falei para vocês do relaxamento. Então, as técnicas de meditação, elas são muito indicadas para esse controle respiratório, para o controle de dor, para o relaxamento de toda a musculatura corporal. O controle do estresse, né, que é tão importante. O estresse, ele vai aumentar ali o nível de dor, aumentar o nível de tensão. Também o controle da dor, então a gente também vai atuar, né, com medidas aí para redução dessa dor. Quais as medidas? A gente pode trabalhar com a termoterapia, com a terapia manual e também com a neuromodulação. Então a gente já vai falar sobre essas questões, mas a gente já tem evidências mostrando que essas técnicas, elas são efetivas para essas pacientes também. Outro ponto fundamental é a educação. Sobre a educação em saúde, imagina que muitas de vocês que estão aqui não sabem o que é a cistite intersticial. Imagina se a paciente vai saber. Ela vai chegar ali, ela veio ali com um pedido médico, tá ali, eu tenho cistite intersticial, o médico me encaminhou para fisioterapia pélvica. Mas eu nem sei o que é a cistite. É nosso dever sentar ali com a nossa paciente e explicar o que é aquela condição, explicar o efeito daquela cistite na musculatura de assoalho pélvico, na função da bexiga dela. Então a gente vai explicar ponto a ponto cada questão dessa e também explicar quais são as modalidades de tratamento que a gente vai utilizar ali na fisioterapia pélvica, explicar como vai ser a avaliação, explicar também como vai ser esse tratamento, tá? Muitas delas chegam sem saber o que a gente vai fazer. Então é muito importante que a gente vá orientando, vá ali educando a nossa paciente para que ela absorva aquela informação, para que ela domine, né, sobre aquela condição e ela tenha mais aderência àquele tratamento. Porque se a minha paciente não entende o que está passando por ela, o que ela está passando, não entende a importância daqueles exercícios, daquelas técnicas que eu vou orientar, ela não vai aderir bem àquele tratamento. Daqui a pouco ela vai parar aquele tratamento ou ela até vai vir à tua sessão, mas talvez ela não esteja bem engajada. Talvez ela não esteja fazendo os exercícios que você está passando para ela fazer em casa, tá? Então é bem importante a gente educar. Outra técnica que é muito utilizada também é a técnica de autocuidado. E autocuidado aqui entram várias questões de hábitos de vida da paciente, uma leitura que ela gosta, fazer uma atividade que ela goste, um momento para ela. Então tudo isso entra nesse autocuidado.
E as modificações comportamentais, então a gente falou sobre postura, a gente falou sobre a meditação e também em alguns estudos eles trazem sobre a questão da dieta. Então depois a gente vai falar sobre os outros profissionais que entram aqui, mas se recomenda uma dieta com baixo teor de histamina. E sobre a fisioterapia pélvica, a gente vai ver agora algumas técnicas que são indicadas para cada caso, né? Conforme a minha paciente chega ali naquela avaliação. Então, sobre a fisioterapia pélvica, muita gente acha, é para controle da dor, né? Eu vou trabalhar controle de dor e eu vou trabalhar ali as repercussões dessa cistite intersticial lá naquele assoalho pélvico. Então eu só vou trabalhar com neuromodulação e eu só vou trabalhar com ali a terapia manual. E não é só isso. Porque uma das coisas indicadas também para o tratamento da cistite intersticial é o treinamento da musculatura de assoalho pélvico. E por que esse treinamento ele é indicado? Porque quando eu tenho dor, eu tenho tensão, eu tenho também perda de função muscular. E a minha paciente que tem perda de função muscular em decorrência aí da cistite intersticial, ela vai ter uma perda urinária, ela vai ter aí um desconforto na relação, uma dor na relação. Então tudo isso está associado com essa alteração da funcionalidade. Deixa eu só ver aqui. Pronto. E na físio também é recomendado o uso do biofeedback. Então, o biofeedback, que vai ser aliado aí ao treinamento da musculatura de assoalho pélvico, ele também vai ser recomendado para o tratamento aí da cistite intersticial, principalmente em tratar os sintomas. Então, tratar aí a urgência miccional, tratar as perdas urinárias por essa urgência. E os objetivos da fisioterapia pélvica, eles, claro, vão depender da avaliação. Então, a minha paciente chegou, vai depender o que ela está ali me mostrando naquela avaliação, o que ela me relatou na anamnese, o que a gente viu ali naquele exame físico. Então, tudo vai depender da avaliação. Porém, as técnicas, elas vão se concentrar em reduzir hipertonia. Então a gente tem muita hipertonia nas pacientes, então ela está presente ali em 85% dos casos e 78% das mulheres têm dor na musculatura de assoalho pélvico. Então a gente vai reduzir o tônus, reduzir os pontos de tensão e reduzir também dor. Com isso, a gente também vai favorecer a funcionalidade da musculatura de assoalho pélvico. Mas aliado a esse trabalho, eu também vou treinar a musculatura de assoalho pélvico. Vou fazer o TMAP, vou fazer o trabalho com o biofeedback ali para melhorar a função daquele músculo. E além disso, né, além do trabalho com o TMAP, o trabalho com o biofeedback, a gente também vai associar com a terapia manual, a terapia miofacial. Por quê? A gente tem vários pontos de dor, vários pontos de tensão, toda uma musculatura reagindo àquele quadro doloroso. Então a gente vai precisar relaxar, melhorar ali a elasticidade, melhorar ali a soltura daquela fáscia para melhorar também a dor e para melhorar a função de toda aquela região. A gente vai falar mais à frente sobre isso, vamos falar sobre a neuromodulação, o treinamento da musculatura de assoalho pélvico eu já falei, biofeedback também, mas deixa eu só reforçar aqui que o treinamento da musculatura de assoalho pélvico já tem artigos mostrando que ele é extremamente eficaz no tratamento dessas disfunções miofaciais, ele vai auxiliar também na redução daquela tensão e vai trabalhar nesse manejo de disfunções de assoalho pélvico com tônus elevado. Então, ele é super indicado também nesses casos. Claro que nem sempre a gente já vai conseguir um trabalho ótimo ali daquela musculatura. Porém, a gente vai trabalhar ali
com a melhora daquela elasticidade, melhora do alongamento, redução daqueles pontos de dor e tensão, para melhorar também essa função desse músculo. Em ensaios clínicos randomizados, eles já demonstraram que a fisioterapia pélvica com a terapia manual, ela vai ser muito efetiva também para esse relaxamento global dessa paciente. Esse relaxamento que a gente almeja, que essa paciente ela vai se tensionando, ela vai aumentando toda a tensão, todo o tônus dessa região corporal e vai piorando ali o quadro de dor. E o objetivo do biofeedback nesse trabalho aqui é restabelecer o equilíbrio daquela região, melhorar a contração, melhorar relaxamento, melhorar a função mesmo de toda a região através desse treinamento muscular. Então a paciente vai verificar se ela está fazendo uma boa contração, se ela está conseguindo relaxar de forma adequada. E um estudo que utilizaram um grupo com biofeedback e outro grupo sem, eles mostraram que a melhora do grupo com biofeedback, pensando aqui na cistite intersticial, foi maior em comparação com outro grupo. Então essa paciente, esse grupo com biofeedback teve uma melhora de 75%, comparado aí com 58,66% do grupo que teve aí o uso do biofeedback. Eu já falei para vocês sobre a educação em saúde, né? Ela é um ponto chave desse trabalho, então a gente não pode deixar de investir tempo aqui. Então é muito importante que a gente eduque a nossa paciente. Falei também sobre a dietoterapia, que ela é super indicada pela literatura, mas não é só a dieta, então a gente vai conversar aqui um pouquinho também sobre esse trabalho com outros profissionais, porque eu não vou conseguir trabalhar com a paciente sozinha. Eu vou precisar da nutri, eu vou precisar da psicóloga, eu vou precisar da ginecologista em conjunto para que a gente faça esse trabalho global. E pensando em dieta, algumas evidências trazem que essa paciente, ela precisa tirar alguns alimentos, algum controle aí de nutrientes, como tomate ou derivados do tomate, soja, produtos de tofu, especiarias, potássio, frutas cítricas e substâncias muito ácidas, porque elas vão irritar ainda mais essa bexiga. Mas esse trabalho de alteração da dieta é feito com a Nutri. A gente vai conversando com a Nutri, vai conversando com a paciente, ela vai nos trazer muita informação, a gente vai passar para a Nutri e assim a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto com esses outros profissionais. Com a psicóloga é muito importante também, porque essa paciente às vezes tem ali uma depressão associada, tem ansiedade associada, então a gente precisa desse trabalho também, porque melhorando ali toda essa questão de relaxamento, a gente também melhora o quadro ali de dor, de tensão. E sobre a eletro, né? A gente falou sobre várias técnicas, mas falta falar sobre a eletroestimulação. E a eletro, a gente pode trabalhar ali tanto em região sacral, que é o que mais recomendado, tá? Então a gente tem aí já alguns estudos mostrando tanto a neuromodulação sacral permanente, então o implante, em alguns casos ele pode ser recomendado, mas a gente também tem a estimulação do nervo tibial ou de parasacral para aí a redução desse quadro de dor da cistite intersticial. Então a gente também pode trabalhar com esses casos. O que mais aparece na literatura é o do nervo sacral. Então, a região parasacral ali é o que a gente mais vai ver na literatura para a redução da dor naqueles quadros. Tá? Então, a gente pode trabalhar ali com a neuromodulação, pensando nos mesmos parâmetros da bexiga hiperativa, que a gente também quer neuromodular, mas através dessa neuromodulação, a gente vai ajudar também a redução do quadro de dor.
E outro ponto muito importante é que quando a gente pensa nessas pacientes, a gente também tem que pensar na palpação. Então, quando a gente for fazer a avaliação, é muito importante que a gente preste atenção em como essa parede muscular está. Então, a gente tem ali um aumento do tônus dessa musculatura, a parede ela fica rígida desse canal vaginal, não só do canal, mas toda a região abdominal, região de adutores, região de vulva, região de canal vaginal, tudo fica muito tenso, porque a paciente está sempre ali com dor naquela região. E essa dor, ela também pode vir de pontos gatilhos na região. E essa dor provocada aí pelos pontos gatilhos, ela pode ser resultante de uma liberação excessiva de acetilcolina lá nas junções neuromusculares após a hipercontração muscular crônica. Então, essa hipertensão ali da musculatura, esse tônus elevado, ele pode provocar ali um quadro de aumento daquela acetilcolina e piorar aquele quadro de dor. Então, muitos casos eles têm essa hiperatividade, então até 85% dos casos têm essa hiperatividade, essa hipertonia. E foi relatado também na literatura sobre um alongamento adequado da musculatura. Então, eu vou trabalhar com terapia manual, eu vou melhorar esse alongamento para facilitar a redução da dor, para melhorar ali esses pontos de tensão. Principalmente eles falam dos bulbococcígeos, tá? Então, a gente precisa ali atuar em cima desses músculos de todos os elevadores. Então, para melhorar esses sintomas de dor, esses sintomas ali de tensão muscular, e eles falam bastante nos artigos sobre essa questão da terapia manual, eles trazem até como grau de evidência a fisioterapia manual, fisioterapia pélvica manual, tem um grau forte aí de evidências para a gente utilizar, então é bem importante que a gente use essa técnica também no consultório. E essa falta de uma elasticidade dessa musculatura, uma falta de um alongamento adequado, ele pode afetar também os sintomas do trato urinário. Então pode piorar o quadro de urgência, pode gerar uma perda urinária, pode gerar mais dor ainda para essa paciente, pode gerar uma disfunção sexual. Então, a gente vai atuar basicamente nas alterações que a cistite intersticial vai gerar, né? A repercussão aí da dor que ela provoca. Então, por exemplo, é um caso muito semelhante aí da dor pélvica crônica. Claro que tem um quadro intenso ali de dor, principalmente no enchimento vesical, mas o tratamento ele é muito similar, né? Então a gente vai trabalhar com a neuromodulação, vai trabalhar com o treinamento da musculatura de assoalho pélvico, com o biofeedback, com ali as técnicas respiratórias, técnicas de relaxamento, tudo isso a gente vai incluir nesse trabalho. E um estudo, ele mostrou que a disfunção da musculatura de assoalho pélvico é acima de 90% concomitante aí com a cistite intersticial. E foi relatado que até a contração correta é difícil em cerca de 24% dos casos. Porque se eu tenho um aumento de tensão da musculatura, eu altero também a minha capacidade de força de contração. Então, essa paciente ela tem dificuldade também na contração, no relaxamento, vai ter dificuldade às vezes para fazer um treinamento ali no início de um tratamento, mas a gente precisa trazer esse músculo de volta, precisa trazer toda essa região de volta, né? Precisa trazer funcionalidade ali para aquela musculatura para que a gente tenha ali uma alteração daquele padrão que a gente está observando na avaliação. E não só pensando na região de assoalho pélvico. Essa paciente aqui também, ela vai ter tanto alteração de mobilidade dessa região, da região pélvica, ela vai ter dificuldade ali em uma respiração diafragmática, porque aquele abdômen está extremamente tenso. Então, eu vou trabalhar com cinesioterapia, eu vou trabalhar com alongamento de toda a região, com bastante técnica de abertura
estrutura de toda essa cadeia anterior. Eu vou trabalhar também com muita técnica respiratória, também para favorecer a ventilação, para favorecer o alongamento dessa região, tá? Então não pensem só na região de assoalho pélvico, mas pensem em todo esse trabalho global com essa paciente. E muito importante, esse trabalho global também vai para casa. Então essas orientações de técnicas respiratórias, de técnicas de relaxamento, tudo também deve ser feito lá no domicílio da paciente, para que a gente agregue aí também uma aderência maior a esse tratamento e uma melhor efetividade de todas essas técnicas.